Olá, minha gente, a paz de Jesus ao seu coração. Vamos juntos para o nosso último capítulo do primeiro livro dos Reis, capítulo 22, último capítulo de mais esse livro do Antigo Testamento. Nós já vimos aí todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois já vimos Josué, já vimos Juízes, já vimos Ruth, já vimos 1º e 2º Samuel e agora 1º Reis. Estamos concluindo. Pega a tua Bíblia e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Se você deseja fazer o estudo bíblico desses livros que eu já falei agora, há pouco, você pode ir lá no meu canal no YouTube, Emanuel Stênio Oficial, e ali está disponível estes e outros estudos bíblicos de outros livros do Novo Testamento também e dos profetas menores. Vamos lá, versículo 1, capítulo 22. Passaram-se 3 anos sem guerra entre Arã e Israel. Versículo 1. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio visitar o rei de Israel. Josafá estava em Judá, hein? E o rei de Israel era quem? Acabe. Disse o rei de Israel a seus oficiais: bem sabeis que Ramote de Galaade nos pertence, e nós nada fazemos para tomá-la das mãos do rei de Arã. E disse a Josafá: queres ir comigo à guerra em Ramote de Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel: a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. Ou seja, o rei Josafá aceita o convite do rei Acabe para fazer guerra contra Arã. Mas Josafá disse ao rei de Israel, versículo 5, rogo-te antes que consultes a palavra do Senhor. Então, Josafá era um rei mais, vamos dizer assim, mais ligado a Deus, mais fiel a Deus, né? O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e perguntou-lhes: devo ir atacar Ramote de Galaade ou devo deixar de fazê-lo? Responderam: sobe, e Yahvé a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Yahvé pelo qual possamos consultá-lo? Veja, Acabe consultou ali os 400 profetas que estavam a serviço do rei e não são já vistos puros, né? Como eram os profetas massacrados ou perseguidos por Jezabel. Daí a pergunta de Josafá. Veja, aqueles profetas estavam a serviço do rei. Eles nunca iam contra o rei. Eles eram mantidos pelo rei, né? Então, Josafá pergunta: não há nenhum outro profeta por aqui? Porque esses aqui são comprados, vamos dizer assim. Cadê o profeta que denuncia? Que busca de fato a verdade? E a mulher de Acabe, Jezabel, tinha matado, né? Todos, menos um, que era Elias. Por isso que Josafá faz essa pergunta no versículo 7. O rei lhe respondeu a Josafá: há ainda um pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bem a meu respeito, mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Gemla. Então, Josafá respondeu: que o rei não fale assim. O rei de Israel chamou um eunuco e disse: chama depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, revestidos com suas vestes reais. Estavam sentados numa eira diante da porta da Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana,
fez para si chifres de ferro e disse: Assim fala Yahvé, com isso ferirás os arameus até exterminá-los. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: Sobe a Ramote de Galaade, serás bem-sucedido, e Yahvé vai entregá-la nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Miqueias lhe disse: Os profetas são unânimes em falar a favor do rei. Procura falar com eles e predizer o sucesso. Mas Miqueias respondeu: Pela vida de Yahvé, o que Yahvé me disser, é isso que anunciarei. O que é que o profeta fala? O que é o profeta? É aquele que escuta Deus e traz a mensagem. O que Yahvé falar, me disser, é isso que anunciarei. Eu não vou ser conivente, eu não vou falar aquilo que o rei quer ouvir, eu não vou falar aquilo que vai me dar likes, eu não vou falar aquilo que vai me dar seguidores, eu não vou falar aquilo que me vai ser aplaudido por este mundo, esse mundo de corrupção, esse mundo de promiscuidades. Eu vou falar aquilo que Deus me revelar. Isso aqui é forte e necessário, né? Para os profetas dos tempos de hoje. Onde estão os profetas dos tempos de hoje? Onde está a igreja profética? Chegando à presença do rei, ele te perguntou: Miqueias, devemos ir a Ramote de Galaade para combater ou devemos desistir? Respondeu ele: Sobe, serás bem-sucedido, e Yahvé vai entregá-la nas mãos do rei. Respondeu ele: Sobe. Mas o rei lhe disse: Quantas vezes é preciso que eu te conjure a que me diga somente a verdade em nome de Yahvé? Então ele disse. Então o rei percebeu que ele estava ali mentindo, né? Então o profeta disse: Eu vi todo Israel disperso pelas montanhas como um rebanho sem pastor. E Yahvé me disse: Eles não têm mais Senhor, que cada um volte em paz para a sua casa. O rei de Israel disse então a Josafá: Não te havia dito que ele não profetiza para mim o bem, mas o mal? Miqueias retrucou: Escuta a palavra de Yahvé. Eu vi Yahvé assentado sobre o trono. Todo o exército do céu estava diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Yahvé perguntou: Quem enganará Acabe para que ele suba contra Ramote e Galaade e lá pereça? Este dizia uma coisa e aquela outra. Então o Espírito, a personificação do Espírito profético aqui, se aproximou e colocou-se diante de Yahvé. Sou eu que o enganarei, disse ele. E Yahvé lhe perguntou: E de que modo? Respondeu: Partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Olha, além de trazer a verdade, Deus traz através do profeta Miqueias a revelação do porquê que esses profetas mentiam ou traziam uma revelação mentirosa a respeito dessa guerra. E Yahvé disse, versículo 22, Tu o enganarás, serás bem-sucedido. Vai e faze assim. Eis, pois, que Yahvé infundiu um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, mas Yahvé a pronunciou contra ti a desgraça. Então, Sebecias, filho de Canaana, aproximou de Miqueias, esbofeteou-o e disse: Por qual caminho o espírito de Yahvé saiu de mim para te falar? Miqueias respondeu: Vê-lo-ás no dia em que tiveres de fugir de um aposento a outro para te esconderes. O rei de Israel ordenou: Prende Miqueias e conduze-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Tu lhe dirás: Assim fala o rei: Lançai esse homem na prisão e alimentai-o com pão e água escassos, até que eu volte são e salvo. Miqueias disse: Se voltares são e salvo, é porque Yahvé não falou pela minha boca. E ele disse: Escutai, povos todos. Então, esse é o começo dos oráculos do profeta canônico Miqueias, né? Versículo 29. Então, está muito claro aqui, né? E aqui algo muito importante para nós. Como é difícil, de fato, ouvir a voz de Deus nas decisões que nós vamos tomar.
Eu digo isso por mim. Eu tenho muita dificuldade, né, de ouvir concretamente, claramente, a vontade de Deus a respeito de algumas decisões que eu tenho que tomar. Por vezes acerto, por vezes erro, por vezes me deixo iludir pelos sentimentos, pelos medos, pelas projeções humanas, né? Então, é uma tarefa muito grande nós estarmos atentos à voz de Deus para não deixar ser conduzido por ela e assim podemos fazer a vontade do Senhor. Versículo 29. E antes disso, e você, né? Vive alguma situação como essa? Partilhe aqui nos comentários. Continuemos. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Galaade, ou seja, ele não escutou o profeta Miqueias e ele foi, né, se agradando do profeta que tinham dito que ele poderia ir. O rei de Israel disse a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate. Mas quanto a ti, veste-te com as tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã dera esta ordem a seus 32 comandantes de carros: não atacareis nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes de carros viram Josafá, disseram: o rei de Israel é ele, e concentraram sobre ele o combate. Mas Josafá lançou o seu grito de guerra. E quando os comandantes de campos viram que não era ele o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ora, um homem atirou com seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha da couraça. E este disse ao condutor de seu carro: volta e faze-me sair do acampamento, pois me sinto mal. Mas o combate se tornou mais violento naquele dia. Mantiveram o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus, e pela tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol ele gritou. Ao pôr do sol um grito percorreu o acampamento: volte cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E o rei morreu. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam sangue e as prostitutas ali se banharam, conforme a palavra que Yahvé pronunciara. Então o rei Acabe, mesmo tentando fingir, ele acaba sendo morto. Alguém, pela brecha da couraça, aqui do lado, atinge uma flecha e ele começa a sangrar e ele vem a morrer. Acabe morre. Os cães lambem o seu sangue, né? E o povo dispersa. A profecia se cumpre. Versículo 39. O resto da história de Acabe, todos os seus atos, a casa de marfim que construiu, todas as cidades que fortificou, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel? Acabe adormeceu com seus pais e seu filho Ocosias reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, tornou-se o rei de Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaqui. Seguiu em tudo o procedimento de seu pai. Josafá seguiu em tudo o procedimento de seu pai, sem dele se apartar, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Entretanto, os lugares altos não desapareceram, onde se cultuavam os Baals. O povo continuou a oferecer sacrifícios de incenso nos lugares altos. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Não tinha briga entre Josafá e Acabe, também Josafá e o filho de Acabe, né, que o substituiu, Ocosias. O resto da história de Josafá, as proezas que realizou e as guerras que empreendeu, não está tudo escrito no livro dos anais do rei de Judá? Eliminou da terra o resto dos prostitutos sagrados, que ainda restavam no tempo do seu pai. Não havia rei em Edom, mas um prefeito era aí rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro, mas ele não pôde ir, porque os navios se quebraram em Acion-Gaber. Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: meus servos poderiam ir com os teus navios. Mas Josafá não concordou. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu ancestral. Seu filho Jorão reinou em seu lugar. E assim a gente conclui o primeiro livro dos reis. Amanhã a gente começa mais um livro. O que Deus falou? Deixa aqui nos comentários.